Luiz, quer comentar? Eu acho que é uma resposta que reflete bem o... Dá para manter esse resultado? Obrigado. Eu acho que reflete bem a prática diária. Eu acho que está um pouco hiperestimado a questão do uso de diário miccional, porque eu acho que mesmo quem tem esse hábito, a gente não consegue ter tanta resposta assim. Mas eu acho que reflete também a noção de que a história clínica, com uma avaliação de sintoma e uma avaliação que vai até só o questionário, é o suficiente para a gente começar a tratar o paciente. O que você acha, Corrêa? Eu acho exatamente isso. É muito parecido, né? Vocês estão vendo aí que varia muitas vezes ele fazer ou não um diário miccional, né? Tem gente que faz, tem gente que não faz. Eu, particularmente, eu faço a história clínica, IPSS e diário miccional. No seu consultório, Luiz, como é que você faz para usar o IPSS? Para facilitar a sua vida e a vida do paciente? Algumas vezes eu já estou no início, a secretária entrega para o paciente, quando é homem, depois dos 30 ou 35 anos, ele já recebe, já vem com ele respondido. Quando isso não acontece, eu dou e peço para o paciente responder e trazer no retorno, quando ele vier trazer exame. Mas eu acho que eu acho que pouca gente usa o IPSS. Eu não acho que seja tão disseminado assim o uso do questionário, embora eu acho que ele seja muito útil na prática diária. Dr. Conrad, como é que o senhor usa? Eu uso normalmente isso, o paciente tem que voltar mesmo para trazer, se ele for preencher na hora, às vezes demora muito, então ele normalmente leva para casa, quando ele volta para trazer os outros exames, eu trago o IPSS. É interessante o IPSS não só na consulta inicial, para a gente ter uma ideia de como que esse paciente está, mas ele também é uma ferramenta interessante para a gente medir como é que o impacto do nosso tratamento, né? Seja ele farmacológico, seja ele cirúrgico, a gente consegue numericamente objetivar a resposta do paciente. É interessante que tudo que a gente lê e ouve em relação ao tratamento de lúpus e CKPB, eu diria que perto de 100% está baseado em IPSS. Todo o nosso conceito vem daí. Então, e é um instrumento muito simples. A gente são 7, 8 perguntas no consultório. Então, interessante. Aqui, desse grupo que está aqui na sala, só 27% não usam o IPSS. Né? Eu acho que é uma população selecionada, ou senão tem um monte de gente mentindo aqui. Né? Vamos lá, vamos para a segunda questão. Bom, essa questão direta. Homens com sintomas de armazenamento puros ou predominantes. Consequência de obstrução prostática? Sempre, não necessariamente ou nunca? Tempo. Em cima do muro. Vamos lá, Luiz. Eu acho que... Bom, essa pergunta, eu acho que o objetivo dela é identificar se a plateia tem a noção de que a obstrução prostática desencadeia uma disfunção miccional e que a consequência, então, os sintomas de urgência, palaciúria, etc., da bexiga hiperativa são consequência da obstrução. E o que está refletido aqui é que não necessariamente. Eu acho que
Eu acho que é a melhor resposta dessas três aí. Realmente você tem pacientes obstruídos que evoluem com bexiga hiperativa e tem sintomas de armazenamento. Só que quando a gente fala em sintomas de armazenamento puros, a gente não tem o sintoma de obstrução. Então, não havendo sintoma de obstrução, a gente presume que não haja esse fator como desencadeador de uma disfunção miccional. Então, me parece que é a melhor resposta. Dr. Conrad. É interessante que quando você tem um sintoma obstrutivo mais o sintoma de armazenamento, que você opera esses pacientes, muitas vezes esses pacientes não melhoram antes de 3 a 6 meses. Às vezes você tem que dar angiomuscarina para melhorar os sintomas, porque a bexiga já está afetada pela hiperplasia prostática. Essa pergunta ela é interessante porque é a base fisiopatológica do que a gente pensava, do que a gente pensa hoje. Quer dizer, antes, era como foi falado do Dr. Conrad, o Dr. Luiz fala no começo, a bexiga está sofrendo, a culpa é da próstata. A próstata que obstruiu, e ela que hipertrofiou, e ela que denervou, e ela que sofreu isquemia e várias outras coisas para chegar onde ela chegou. Hoje a gente sabe que existe muito mais coisa envolvida nisso do que simplesmente a próstata. Então o envelhecimento em si já é um grande fator de risco para o paciente desenvolver bexiga hiperativa. A mulher desenvolve mais bexiga hiperativa porque está mais velha e ela não tem próstata. Aterosclerose pélvica é outra coisa que se discute muito. Então homem e mulher também tem aterosclerose pélvica. Neuropatia, que às vezes é subclínica, que a gente não diagnostica e que pode levar a sintoma de armazenamento. Esse paciente pode ter tido uma obstrução no passado e hoje ele não consegue te falar que ele tinha sintomas e os sintomas dele simplesmente mudaram? Pode. Então, não necessariamente. Está em dúvida de que uma coisa levou a outra ou de que uma coisa está lá escondida atrás da outra? Prossegue na avaliação. Então, fazer fluxo, fazer estudo urodinâmico, ele nunca vai ser errado se você está na dúvida do que fazer. Então, o estudo urodinâmico pode trazer uma resposta de como manejar esse paciente melhor. Ele está super bem indicado nessa situação. Luiz, quer falar uma coisa? Não, eu acho que é isso. O recado desse cidade é que o homem tem bexiga hiperativa e muitas vezes não está relacionado com obstrução prostática. Então, a gente precisa saber disso, precisa identificar esse paciente. E eu acho que também a urodinâmica pode ser usada, às vezes a gente fica um pouco receoso, mas eu acho que esse é um caso, né, uma situação que você pode usar e ela vai te ajudar bastante nesse diagnóstico. Então vamos para a última pergunta. Bom, considerando que a gente excluiu todas as possibilidades de LUTs, outras possibilidades importantes de LUTs, tipo neoplasias e estenoses, etc., um paciente que tem LUTs mistos, importantes, que estão incomodando, qual é a sua conduta inicial? O paciente chegou no seu consultório e está reclamando de LUTs que tem componente de jato, de mau esvaziamento e componente de urgência, aumento de frequência. Alfa-bloqueador, antimuscarínico, alfa-bloqueador com inibidor de 5-alfa-redutase, alfa-bloqueador que pede para voltar para reavaliar, ou alfa-bloqueador mais um antimuscarínico? Tempo. Eu acho que gostei da resposta. Acho que quer dizer, o que é, na minha maneira de ver, é razoável. Você começar com alfa-aplicador, isoladamente, e reavaliar. Acho que foi mais de 50% respondeu. Não está errado também
usar um alfabricador já direto